Mais um aqui no vídeo seria um atleta com uma característica parecida também, né? Que é o Alex Arce, ele que é paraguaio, já foi especulado no Cruzeiro do nada, num portal argentino, colocando ele na Raposa, e ele acabou indo para a LDU. Também é alto, 1,87 m, um jogador que tem essa característica do cabeceio, está na LDU, onde tem 25 gols em 31 jogos disputados. A grande questão é, a LDU pagou ali um valor próximo de 15 milhões de reais para contratá-lo. O Corinthians era um dos times interessados no paraguaio. O problema foi que a equipe não vai querer vendê-lo por 15 milhões de reais. Certamente vai pedir 20, 25. E assim, se fosse um jogador de 21 anos, ó, excelente, né? O problema é que não é. É um jogador que já tem 29 anos de idade. O Cruzeiro compensaria pagar 30 milhões, dependendo, 25 milhões num jogador com essa idade? Eu não sei. Mas se chegasse, eu tenho certeza que ele faria alguns gols, até porque a fase dele é bem iluminada, né? E eu diria que foi do nada mesmo, porque se você for ver, ele começa a ter mais destaque com 27, 28 anos. Ano passado, num time da segunda divisão, no Independente Rivadavia, ele fez 26 gols em 32 jogos. Nesse ano já tinha 5 rodadas na Liga Argentina, já tinha marcado 2 gols, e aí foi para a LDU, onde acabou sendo eliminado também na Sul-Americana, ou seja, não seria um rival direto, né? Então não teria problema liberar ele para vir jogar no Cruzeiro, porque ele, né, não tem risco de enfrentar o ex-clube. Acho que pode ser uma boa opção, mas igual eu falei, é um atleta caro, né? Não sei se compensa para o Cruzeiro ou se o Cruzeiro está interessado em pagar 20, 25 milhões de reais em um jogador que já tem seus 29 anos, mas que a fase dele é muito interessante. Eu tenho certeza que se ele chegasse, ele marcaria sim alguns gols, isso é inegável. Deixa a sua opinião aqui embaixo, concorda comigo, discorda? Tô curioso para saber. Outro aqui no vídeo, esse também bem caro, é o Arthur Cabral. Também tem especulação no Corinthians, já foi especulado no Cruzeiro. Eu sinceramente acho também uma boa opção, tá? Ele tem alto, 1,86 m, bem mais jovem, 26 anos de idade. A questão é que isso aqui seria muito caro. Por quê? Está avaliado hoje na casa ali, vamos colocar, de 13 milhões de euros, né? Que daria uns 68, 72 milhões de reais. Eu acho que ele não vale isso tudo. Mas o problema é que ele foi comprado há um ano atrás, basicamente, por 20 milhões de euros, né? Então 110 milhões de reais. Não acho que o Benfica vai querer vender ele por 40, por 50, até porque ele poderia sim ter um mercado. A temporada dele passada foi péssima? Não foi. Mas no Benfica, se o cara não chega e vira uma nova transferência de 200 milhões, aí no cara não presta, né? 11 gols em 43 jogos, não foi um desempenho ruim. Você pode ver que ele entrava só no finalzinho, 5 minutos, 10, 15, e ainda assim tinha um bom desempenho. Anteriormente, no Basel, ele marcava 20, 27 gols por ano. Foi comprado pela Fiorentina por 15 milhões. Na Fiorentina, 2 anos, marcou 19 gols e foi vendido, né? Comprou por 15, vendeu por 20. E no Benfica não conseguiu dar esse outro passo na carreira. Mas ainda assim, eu acho ele um bom jogador. Mas não para valer 20 milhões de euros. Ainda mais para o Cruzeiro, não acho que ele vale nem, talvez metade disso, 50 milhões de reais. Ainda assim é um valor salgado, né? Se você for ver, o Cruzeiro vai pagar 30 milhões no Caio Jorge, mais 50 no Arthur. É aquela coisa, eu não sei qual que é a expectativa de investimento do Pedro Lourenço. Mas dependendo, pode ser... Cara, pelo desempenho que ele tá tendo aqui, eu não ficaria surpreso se ele... Assim, eu acho que o Pedro hoje é muito melhor, óbvio. Mas eu acho que ele tem características que lembra, sabe? Jogador que surgiu bem no Brasil, passou no Palmeiras, só jogou 5 partidas e logo depois foi pro Basel, e aí conseguiu crescer de carreira, passou junto com, igual o Pedro, né? Passou na Fiorentina também, e pelo contrário, o Pedro não conseguiu ir bem no futebol europeu, o Arthur Cabral sim. E enfim, eu acho que eu não consegui entender, porém, tem conseguido dar conta do recado e principalmente depois que o Seabra assumiu, até essa sua lesão, né? Já tem 2 meses parado, vinha jogando muito bem. Um gol e uma assistência contra o Corinthians, que foram o melhor jogo dele, né, com a camisa do Cruzeiro até aqui. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer. E se você gosta, né, do jogador de 22 anos de idade, sem dúvidas tem muito para agregar. Falando nesse próximo jogo contra o São Paulo, tá aqui as cotações na esportiva, né, pro Cruzeiro vencer então o São Paulo. 1,99, então apostei R$100. Se o Cruzeiro vencer, voltaria 200. Excelente cotação. Tem também aqui esse próximo duelo contra o Cuiabá, já está disponível, jogo fora de casa, e contra o Libertad também, ó. Eu até fiz aqui uma simulação para o Cruzeiro vencer então os seus 3 próximos jogos, R$50 voltando 646. Você pode apostar, o link da esportiva vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando, Cruzeiro vencer fora também o Libertad pagando bem, ó, 2,45 na próxima semana. Então já aproveite, aposte com antecedência, porque quando vai chegando próximo, né, do dia do jogo, essas cotações tendem a baixar, tá? Então o link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora falar também sobre esses 2 jogadores sendo inscritos, né, pelo Cruzeiro. Vou deixar aqui, ó. Cruzeiro decide inscrever Peralta e Jonathan Jesus na Sul-Americana. Eles ainda não estrearam com a camisa do Cruzeiro, mas foram inscritos. Vale lembrar que até o Peralta, com a lesão do Japa,
poderia, né, ser também substituído, mas o Cruzeiro então decidiu fazer essa inscrição. O Peralta custou 16 milhões de reais e o Jonathan Jesus próximo dos 8 milhões e ainda não tiveram chance. O Peralta estava recuperando de uma lesão física, então, pra você ter ideia, somente nos últimos jogos que ele ficou no banco de reservas, dia 19 de agosto contra o Vitória, primeira vez que ele apareceu, dia 28 contra o Internacional e dia 1º contra o Atlético Goianiense. Eu acho que se ele tivesse ainda condições físicas excelentes, tipo, próximos do ideal, acredito eu que ele teria jogado em algum desses jogos, contra o Inter e contra o Atlético, mas como os jogos em casa tendem, né, a ter mais jogadores, podem relacionar mais, acho que ele foi relacionado para viver, né, ali o ambiente e quem sabe entrar numa próxima partida contra o São Paulo, Cuiabá, o Libertad, vai ter uma sequência aí de bastante jogos. Assim como o Jonathan Jesus, estou curioso também para ver a atuação dele, que foi parecida, ficou à disposição nos jogos contra a Vitória, Internacional e Atlético Goianiense, mas ele já tem tempo, né, que tem ficado no banco de reservas, ficou também no clássico contra o Atlético Mineiro e o primeiro foi aqui desde aquele duelo contra o Juventude. Então esse aqui não jogou ainda por opção. Eu entendo porque o Cruzeiro tem boas opções para a zaga, ainda mais ele que joga pelo lado direito. O João Marcelo ficou suspenso, vai lá e coloca o Vidalba pelo lado esquerdo. O Zé Ivaldo, quando ficou suspenso, transfere o João Marcelo para a direita e coloca o Vidalba. Normal. Acabou que ele não teve espaço ainda, mas eu teria colocado ele, por exemplo, talvez em um desses jogos contra o Internacional, na ausência até mesmo de um lateral direito, para não ter que improvisar. Enfim, ou contra o Atlético Goianiense, ter jogado ali no finalzinho, poderia ser uma boa, até porque estava bem perdido, né, a zaga do Cruzeiro naquele duelo. E eu não ficaria surpreso se o Jonathan Jesus fosse titular, tá? Assim, daqui a um ano a zaga do Cruzeiro, Jonathan Jesus e João Marcelo, porque ele tem características muito parecidas e é um jogador que é muito veloz, é igual o João Marcelo. Daqui a um tempo nós podemos pensar, pô, tínhamos bons zagueiros, mas, nossa, esse cara tava no banco, né, e nem jogava com o Seabra. Eu acho que vai acabar acontecendo isso, é um bom jogador, deixa a sua opinião aqui embaixo. E bora falar então de um atleta assinando, né, com o Cruzeiro, o Alexandre Matos aí, então, renovando com o Kaique Kendi, né, com um vínculo de longa duração até o final de 2028, lembrando que o pai dele, né, que é o lateral esquerdo, que é o, cadê? Acabei esquecendo agora, tem até aqui no logo, ó, bem conhecido, né, o Kleber, lateral esquerdo da seleção brasileira, tendo essa renovação e, assim, absurdo, né, os números dele, tanto em jogos grandes contra times mais fracos, na teoria, ele marca muitos gols, ó, na temporada 32 jogos, 26 gols marcados, e assim, está treinando com a equipe principal do Cruzeiro, espero eu que tenha alguma chance, né, ele, o Tevez, outras opções também do Cruzeiro, que eu já vejo tendo destaque há um bom tempo, né, até na própria zaga, o Dorival, tem ainda o Pedrão, enfim, que eu acho que já poderiam ter tido espaço, não entendo também por que não tinha chance. Hoje com um time mais forte, beleza, mas desde quando o Cruzeiro era bem ruimzinho, ainda assim a base nunca vi, né, tendo tanto espaço assim. Lembrando, né, o Kendi, só pra você ter uma ideia, do Brasileirão Sub-20, 18 jogos, 10 gols marcados, no Campeonato Mineiro, 16 gols em 14 partidas, certamente vai terminar com mais gols, né, do que jogos, o que é um absurdo, o cara tem 18 anos, quem sabe em breve vai estar participando do time profissional do Cruzeiro. Lembrando, não foi divulgada, deixa eu só ver aqui, se não foi mesmo, eu lembro que não tinha a multa rescisória dele, que eu fiquei curioso para saber. Mas é interessante porque apesar desse vínculo que era grande, já era até 2026, possivelmente essa renovação para aumentar. Criciúma, o Claudinho, que a Raposa tem interesse nele, né, para 2025, vai lembrar que ele tem contrato até o final do ano que vem e a Raposa precisaria, né, pagar a multa rescisória do jogador para ter o atleta em definitivo. Não soube ainda precisar qual seria o valor que o Criciúma teria interesse em vendê-lo, né? Mas a informação aqui, de acordo com o SofaScore, seria uma avaliação na casa de 1.300.000 euros, que eu acho que seria próximo disso, viu? 6 a 9 milhões de reais, até por ser um jogador jovem, 23 anos de idade. Na temporada tem números bem interessantes, ó, pra você ver. Tem até aqui 44 jogos, 5 gols e 6 assistências, ou seja, participa bastante na parte ofensiva, né? Lembrando que ele é um dos melhores laterais direitos do Brasileirão, de nota média, não é à toa que mesmo assim tem gols, né, e participações, 2 gols marcados e 3 assistências na Série A, é um desempenho bem interessante realmente. Vale destacar que nos últimos 2 jogos ele foi reserva, não sei o porquê, ele vinha sendo titular, mas contra o Cuiabá, né, Criciúma e Cuiabá, e contra o Red Bull Bragantino, ele ficou no banco de reservas, jogador que está no clube desde 2021, né? Mas ele é revelado no próprio Criciúma, então assim, tem a categoria de base inteira, já jogou no rival, no Atlético Mineiro, 6 partidas em 2020, 1 gol marcado e 1 assistência na equipe do rival, né, do Atlético Mineiro, enfim,
não chegou a jogar por lá profissionalmente, tinha apenas esse empréstimo, uma opção de compra que acabou não sendo exercida. Sinceramente, eu acho que seria uma baita opção e cumpre até alguns daqueles requisitos que eu tinha falado aqui para vocês. Porque não fazia o menor sentido, né? O Cruzeiro contratar outro jogador de um nível muito alto para competir com o William, por exemplo, um jogador nível do William. Por quê? Porque o William raramente tem sido substituído, raramente também ele, tudo 90 minutos, raramente ele fica fora de algum jogo, mas o Cruzeiro precisa, obviamente, de ter um reserva. Porém, olha os números dele, né? 5 gols e 9 assistências. O Claudinho também próximo disso. 5 gols e 6 assistências. Mas, jogador mais jovem, tem potencial, um baita reserva. Do William aí, que tem 29 anos de idade. Então, eu particularmente vejo com bons olhos, tá? Essa contratação do Claudinho. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês no canal, até porque, igual eu falei para vocês, né? Não está confirmado, não é que o Cruzeiro vai realmente fazer essa compra em definitivo, e ainda tem algumas questões a serem resolvidas, como, por exemplo, esse caso da sua multa rescisória, né? Qual que seria esse valor total? Mas, igual eu falei, acredito eu que vai ser próximo disso aqui mesmo, ó, 1 milhão de euros a 1.300.000, então acho que mais de 10 milhões já sairia um pouco caro. Deixa a sua opinião aqui embaixo. E outro assim que parece também em relação à idade é o Gaston Martineiro, eu já comentei dele aqui para vocês, Martirena, ele que tem 24 anos, uruguaio, joga no Racing, lembrando que ele foi especulado no próprio Flamengo, tá? Então teve essa especulação, mas acabou não avançando. Na temporada também, 2 gols e 4 passes em 22 jogos, é um jogador bem ofensivo, então ajuda bastante na criação das jogadas, então vejo que não adianta o Cruzeiro ter o lateral direito titular, o William, que ataca bastante, e ter um reserva, um jogador muito defensivo, porque mudaria bastante o padrão, né, de jogo do clube quando um atleta não estiver jogando naquela sua característica. A proposta então aqui foi, no caso, próximo da casa dos 5 milhões de dólares, então foi até meio caro, né, que o Flamengo fez 27 milhões de reais, mas eu acho que ele é um pouco salgado, porém deixaria como uma alternativa também, né, acho que um valor próximo de 15 milhões seria o teto para contratar um lateral direito, até porque não é a prioridade do Cruzeiro, como eu falei aqui em outros vídeos também com vocês. E você aqui que tem a dizer do Claudinho, também dessa opção aqui, desse lateral direito uruguaio, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vou deixar aqui também para vocês aparecendo, né, outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal, tá tudo aqui na tela final para vocês. E o link aqui embaixo também da Esportiva, para você começar a apostar com 100% de bônus no seu primeiro depósito. Valeu, galera!